É isso aí, galera. E aí, mais um lançamento de ETF, mercado de ETFs aqui no Brasil segue a pleno vapor, tá? E aí a gente teve mais um lançamento, mais um ETF com geração de renda passiva para o investidor. Então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre o BEST 11 ETF aí lançado ontem, dia 8 de setembro, o ETF da Investo. Mas antes de eu entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E ó, na descrição do vídeo eu deixei alguns materiais que podem aí te interessar. Tem o link para o formulário de aplicação para a minha assessoria aqui na XP. Tem também é, o link para a minha trilha de conhecimento aí de fundos imobiliários. Então, você quer aprender a selecionar os melhores fundos imobiliários, tem aqui a trilha de conhecimento. Beleza? Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu trazer aqui um fato curioso. Eu fiz essa postagem no dia 6 de agosto. Eu estava lá no Rio de Janeiro, participando do evento de criptoativos, e aí eu fiz esse post aqui como se fosse uma provocação, né? E se o Barsi tivesse ali um ETF que replicasse a carteira de ações dele? E olha aqui, ó, no fundo, ETF BEST 11. Isso foi dia 6 de agosto. E aí, a gente teve o lançamento ontem, galera da Investa aí, trazendo o BEST 11, o ETF de empresas líderes em dividendos, aí a estratégia, a tão famosa estratégia do BEST, que o Barsi fala, bancos, energia elétrica, saneamento, seguro, telecom. A gente teve o lançamento ontem aqui do BEST 11, um ETF ali que vai rodar na base 100, tá bom? Um ETF que a cota ali vai rodar na base 100, a gente teve um probleminha aqui, um bugzinho no sistema, mas é um ETF que vai rodar ali em base 100. E aí a gente está falando, então, de um ETF que vai replicar um índice, e aí o índice de referência é esse cara aqui, é o Market Vector Brasil Best Quality, onde a gente vai ter ali empresas desses setores, tá? Que tenham pelo menos 50% da receita vindo desses setores: banco, energia, seguro, saneamento, telecom. Beleza? Então, a famosa estratégia do BEST. Você vê, né? Um mês atrás eu fiz um vídeo fazendo essa provocação e aí a gente teve esse lançamento ontem. E aí, trazendo aqui o material publicitário da Investo, a gente vê aqui que, para a composição atual, a carteira do Best tem ali um dividend yield na casa de 6,05, tá? Isso aqui, valor aí dos últimos 12 meses, tá bom? Então, ele está pegando como data base 29 de agosto, tá? Pegando ali os últimos 12 meses. E aí, quando a gente olha, tá? A comparação aqui em relação ao Ibov, a gente vê que é a estratégia, que fazendo um backtesting, tá? A gente vê aqui que é uma estratégia que consegue entregar ali um retorno superior ao Ibov. Quando a gente olha para empresas pagadoras de dividendos, se você pega o IDIV, que é um outro índice com as principais pagadoras de dividendos do Brasil, você vai ver que historicamente é um índice também que supera o Ibovespa. Se você pega ali no Mais Retorno, faz uma comparação ótima, você vai ver que nos últimos 15 anos a estratégia de dividendos, o IDIV, supera o IBOV. Então, no Brasil, o que a gente observa é que historicamente a gente tem ali empresas que são boas pagadoras de dividendos, entregando ali na média, tá? Um retorno superior aí à média de mercado, superior ao Ibovespa. E aí tem um ponto aqui que é fundamental. A gente está falando das principais pagadoras de dividendos. Mas a empresa, para ela pagar dividendo, ela precisa lucrar, ela precisa gerar resultado. Então, no fim do dia, se você está olhando para empresas de dividendos, o que você tem que buscar é fundamento sólido, qualidade, tá bom? Porque o dividendo vai ser uma consequência disso. Vai ser uma consequência de bons fundamentos, vai ser uma consequência de uma boa gestão. Então, no fim do dia, se você está mirando dividendo, você precisa olhar para a qualidade, você precisa olhar para a solidez. Então, o BEST aqui, o BEST 11, vai pegar empresas desses setores, tá bom? A gente vai ter ali uma limitação de exposição em torno de 8% por empresa, então você não vai ter ali empresas com 10, 11, 12, 15% de exposição, você vai ter ali uma limitação
de até 8%. Taxa de administração 0,50, é um índice que vai ser rebalanceado a cada 3 meses, e aqui não é um ETF para acumulação, ou seja, aquele ETF tradicional que o que recebe de renda reinveste automaticamente na carteira. Não, aqui a gente está falando de um ETF com pagamento mensal de proventos. Lembrando, os ETFs que pagam proventos aqui na Bolsa, tem ali, o provento tem uma retenção de 15% de imposto na fonte, como se fosse um JCP, tá bom? Então a gente tem essa tributação do 15%, e aí, ETF de renda variável, vendi com lucro, 15% sobre o lucro para pagamento de imposto, e aí tem lá, você tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte ao mês da venda. Com relação aos proventos, a retenção ela já é na fonte, valor aí de alíquota de 15%. E aí a ideia é que esse ETF aqui, ele pague ali por volta ali da segunda, por volta ali da terceira semana do mês, entre ali dia 15, dia 20, por ali, beleza? Então, a expectativa é que esse ETF pague ali próximo da maior parte dos fundos imobiliários, inclusive, tá bom? E aí, galera, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, e aí eu vou trazer uma consolidação que eu fiz usando a IA a nosso favor aí, ó. Então, fiz aqui um estudo sobre o Best, aí eu peguei o material publicitário, peguei o link do site da Investo, peguei o índice lá da Market Vector, né, a metodologia lá direto do site da Market Vector, e aí fiz esse estudo aqui sobre o Best. Tá bom? Então, o racional aqui é fazer exposição em empresas desses setores, que são aí os famosos setores perenes, setores estáveis, previsíveis, tá? Além disso, as empresas elas precisam ter um histórico sólido de dividendos. Nos últimos 3 anos, em pelo menos 2, elas têm que ter pago dividendos, elas têm que ter tido lucro também. Não é só pagar o dividendo, mas é ter lucrado em pelo menos 2 dos últimos 3 anos, tá? Aqui a gente já vê uma diferença, por exemplo, com o IBSD, que é o índice de referência lá dos ETFs do Nubank, o NDIV, o NSDV. Lá no IBSD, a gente olha para um histórico de 6 anos. Aqui eu olho para um histórico de 3, e a empresa tem que ter lucrado em pelo menos 2, tem que ter pago dividendos em pelo menos 2 desses 3. Tenho ali critérios em relação a free float, liquidez, tá? E aí um limite de 8% aqui por ativo. Os principais números, tá bom? Então é um ETF com uma taxa de administração de 0,50% ao ano, beleza? Limite aqui de exposição 8%. Tenho 23 empresas, olhando para essa primeira fotografia do Best 11. O índice coloca um mínimo de pelo menos 15 empresas, tá bom? Então eu tenho agora 23, mas eu tenho que ter pelo menos 15. Quando a gente olha o histórico, a estratégia aqui, fazendo backtesting, a carteira do Best entregou ali quase 70% de retorno, olhando ali, comparado com o Ibovespa, que entregou quase 20%. Então o retorno realmente é superior, beleza? Então, composição setorial, aqui utilities, saneamento, energia, serviços financeiros. Aqui ele está considerando o banco e as seguradoras, tá? Eu tenho eu tenho BB Seguridade, eu tenho Caixa Seguridade, então ele está colocando aqui no mesmo balaio, beleza? Mas setor bancário aqui não passa de 40%, tá bom? As top 10 posições. BTG Pactual com 8,59, seguida aqui de Eletrobras, Sabesp, Itaú Unibanco, Bradesco, Equatorial, Banco do Brasil, Vivo Telefônica, BB Seguridade, TIM. Então são as 10 maiores posições do ETF. Lembrando que ele conta hoje com 23 ações. No mínimo ele vai ter 15, hoje ele conta com 23. Critérios de inclusão aqui para estar ali no índice, tá? Pelo menos 50% da receita tem que vir dos setores BES, tá bom? Pelo menos 50% da receita. Tem que ter pago em pelo menos 2 dos últimos 3 anos, tem que ter pago dividendo, tem que ter tido lucro também. A empresa tem que ter pelo menos 150 milhões de dólares de tamanho de mercado para poder entrar no índice, e aí pelo menos 75 milhões de dólares para se manter no índice, e uma liquidez
mínima de pelo menos US$ 1 milhão por dia para entrar, e pelo menos US$ 200 mil dia para se manter. Beleza? Então, são os critérios de inclusão de acordo com o material lá, de acordo com a metodologia feita pela Market Vector. Pontos positivos. Aqui é um ETF que vai me pagar uma renda mensal, beleza? Então, é aquele investidor que quer ter uma renda passiva pingando na conta. Importantíssimo falar. Se você não precisa da renda, reinvista integralmente. Se você não fizer isso, ao longo do tempo, o custo de oportunidade que você deixou na mesa, a diferença em relação a quem reinvestiu é gritante, tá bom? Então, se você não precisa da renda agora, reinvista. Foco em qualidade, estou falando aí de empresas perenes, empresas lucrativas, com histórico de dividendos, teto de 8% por ativo, beleza? Estou falando de setores defensivos, historicamente a gente observa que empresas pagadoras de dividendos tendem a ter menor volatilidade. É uma estratégia que entrega ali, historicamente, um retorno superior em relação ao Ibov, apesar da gente ter aqui um histórico menor, tá? Só 4 anos. E aí, 100% das janelas móveis de 24 meses, acima do Ibovespa no período analisado. Ponto de atenção, eu tenho ali mais ou menos 30% em setor financeiro, também tem uma exposição relevante no setor elétrico, tá bom? E aí, setor elétrico, saneamento, dependa ali de alguns marcos regulatórios, então isso pode ser algum ponto de entrave em algum momento. Tem ali uma certa exposição em empresas estatais, e aí Sabesp foi privatizada recentemente, agora Banco do Brasil, Eletrobras, a gente tem ali político também, beleza? Taxa de administração 0,50, competitiva, mas tem alguns ETFs ali que tem uma taxa um pouquinho menor. Beleza? Boa. Então, trouxe aqui essa consolidação com relação aí ao BEST. Vou apresentar uma outra tela aqui, que é o seguinte, eu peguei ali cada exposição, tá, do BEST, coloquei ali o dividend yield dos últimos 12 meses, e aí fiz uma comparação com o yield médio do Ibovespa e o yield médio do IDIV. Então, deixa eu apresentar essa guia aqui para vocês. E aí, vamos lá. Boa. Carregou aqui. Então, ó, olhando para os últimos 12 meses, tá? As ações que estão no BEST 11, e aí comparado com o Ibovespa, comparado com o IDIV. Quando a gente olha o dividend yield do Ibovespa, nos últimos 12 meses, a gente tem ali um yield médio de 4,17. Quando a gente olha para o IDIV, um yield médio de 7,95, tá bom? Então a gente vê que boa parte das empresas que estão hoje, essa é uma fotografia de hoje do BEST 11, apresentam um yield superior ao Ibovespa, tá? Nem todas aqui apresentam um yield superior ao IDIV. Então, ó, BB Seguridade, CEMIG, Transmissão Paulista, Itaú Unibanco, Taesa, tá? E quase chega bem pertinho ali, tá? Mas e Banco do Brasil também. Somente essas empresas aqui entregam, tem ali, olhando para os últimos 12 meses, um yield superior ao IDIV, tá bom? Agora, inferior ao Ibovespa. Vamos lá, a gente tem a Lupar, tem ali entregue, nos últimos 12 meses, tem um dividend yield inferior à média do Ibovespa, BTG Pactual, tá? Inferior ao Ibovespa, Equatorial, inferior ao Ibovespa, Neoenergia, inferior ao Ibovespa, Sabesp, inferior ao Ibovespa, Vivo Telefônica, inferior ao Ibovespa. O índice, tal lá, a metodologia da Market Vector, leva em consideração o histórico de dividendos, o histórico de lucro, tem que ter pago em pelo menos 2 dos últimos 3 anos, dividendo, tem que ter lucrado em pelo menos 2 dos últimos 3 anos, leva em consideração volume de negociação, leva em consideração free float, leva em consideração tamanho de mercado, mas não leva em consideração dividend yield. Tá bom? Então a gente tem ali um índice com as principais pagadoras de dividendos, mas o dividend yield não é uma referência, tá? Então a gente vê aqui posições que superam o yield médio do Ibovespa, posições que superam o yield médio
do IDIV, mas também a gente tem posições que são inferiores ao Ibovespa, beleza? Então, isso seria um ponto que eu confesso fiquei ali um pouquinho decepcionado. Claro, aqui a gente está falando de, de uma primeira fotografia, é a primeira versão do BEST, nada impede da gente ter uma mudança na metodologia, nada impede da gente, a gente vai ter rebalanceamento, isso é frequente, tá? Mas é um ETF focado nas principais pagadoras de dividendos, mas ele não coloca um mínimo de yield, tá bom? Então eu achei isso um pouquinho ruim, tá bom? Ele olha para liquidez, ele olha para tamanho de mercado, ele olha para histórico, tá bom? Então, de alguma forma, ele olha para fundamento, mas ele não coloca ali um critério com relação a dividend yield. É claro que o yield ele engana, né? Não é só o yield pelo yield, tá? E aí, como a gente tem os critérios fundamentalistas, histórico de lucro, histórico de pagamento de dividendos, acaba também dando uma filtrada. Porque o yield alto não significa necessariamente que o negócio é saudável. Tá bom? Se você tem uma desvalorização forte, o yield vai aumentar. Isso é natural, tá bom? Então, achei que ficou faltando ali na metodologia do índice, pelo menos alguma trava ou algum yield mínimo, mas vamos ver como é que vamos acompanhar. É mais uma possibilidade, é mais um instrumento no mercado. Vamos ver o que a gente vai ter aí de enfim, vamos acompanhar o que a gente vai ter de mudança, o que a gente vai ter aí de desempenho ao longo desse processo. Fato é, mais uma alternativa, mais um ETF, e aí mais uma fonte ali para quem quer se expor nas principais pagadoras de dividendos, para quem quer se expor em ações, e aí também quer ali a renda passiva. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que o conteúdo tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Caso tenha interesse na assessoria, caso tenha interesse na trilha de fundos imobiliários, os links estão aí na descrição. Combinado? Então, muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos num próximo conteúdo. Um forte abraço.